Eu perguntei no início do culto, quem aí estava precisando de Deus? E aí vocês se manifestaram. A minha pergunta agora é quem está com fome da palavra? Amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 25. À medida que você vai crescendo na fé, que você vai crescendo no entendimento da palavra, os salmos eles vão ficando mais familiares. E eu sei que cada um dos irmãos mais vividos na caminhada com Deus tem os seus salmos preferidos. Às vezes, em momentos de oração, eu peço para os irmãos, escolha um salmo que fala com você, não é? E cada um vai escolhendo aí o seu. O Salmo 23, eu acho que é o mais famoso. O Salmo 1 também. O Salmo 91, com certeza. O Salmo 24, na sequência do 23, tem muitas músicas que foram feitas aí em cima dessa temática. Mas o que você sabe sobre o Salmo 25? Semana passada nós estudamos o 26 todinho, verso a verso. O 26 não, perdão, o 16, não é? E hoje a gente vai ler um único versículo. E a gente vai se alimentar desse versículo. Amém? Salmo 25, o verso de número 14. Lemos assim: A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Só esse verso pequeno, dá até para você decorar, para você repetir para algumas pessoas e até para você mesmo, ao longo da sua vida. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Vamos orar mais uma vez? Ore pela minha vida, ore para que Deus fale com você e com os outros irmãos a partir da exposição da palavra. Fala com eles, meu Deus. Enquanto eles oram por mim, eu oro por cada um deles, que eles sejam alimentados pela Tua palavra, que haja crescimento espiritual a partir desse momento, que seja o Senhor falando, meu Pai, o Senhor gerando em nós crescimento que só o Senhor pode gerar. Vem, meu Deus, e nos incendeia aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há muitos anos que eu ensino a respeito de avivamento e mais recentemente nós temos nos aprofundado ainda mais e eu tenho procurado dividir com os irmãos, com a igreja, um pouco daquilo que Deus tem nos ensinado sobre avivamento e cultura de avivamento. E eu comecei esse culto aqui falando a respeito da gente fazer uma fogueira. E como é que a gente faz uma fogueira? Vocês estavam aqui. Isso aí, fala bem alto para o pessoal de casa ouvir. Juntando os gravetos. O avivamento, meus irmãos, é um grande incêndio. É algo que começa a tomar não só uma igreja, mas todas elas e toda a comunidade. E como é que a gente consegue um incêndio desse tipo? Irmão, só Deus. Tem um hino antigo que fala sobre avivamento, que diz assim: aviva-nos, Senhor. Quem se lembra aí? Quem é dessa época? Ó, dá-nos teu poder. Aí o refrão fala assim: aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do altos céus em cada coração. Eu sempre achei esse hino muito engraçado. Por quê? Porque ele é um hino dos batistas tradicionais. Está lá dentro do cantor cristão.
Minha vida inteira eu vi muitos deles com medo de Deus mandar fogo e incendiar os corações. É sério, meus irmãos, eu já fui em certas igrejas que quando eles vão cantar aquela canção, por isso eu pulo, 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 na presença de Deus, eles não cantam, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Eles trocam a letra para, sei que as tuas bênçãos cairão sobre mim. Porque é tanto medo de cair o fogo, o cara ser batizado com o Espírito Santo, entrar no mistério, vai ser excluído da igreja, né? Que eles mudam a letra da música para não falar que o fogo vai cair, porque é uma figura poética muito pentecostal, irmãos, é bíblico. E olha, para que a gente tenha um incêndio nessas proporções, é Deus que faz, mas Ele começa com os gravetos. E o graveto, na hora de você acender uma fogueira, eu disse isso para o pessoal lá no sábado, quem estava comigo, eu fui ministrar numa igreja aqui no bairro. O graveto ele tem que ser protegido no início. Aquele fogo ele precisa ser alimentado. Você já tentou acender uma churrasqueira no meio de uma ventania? Você tem que proteger a chama. E dessa maneira, meus irmãos, cada um de nós tem que ser protegido no seu avivamento pessoal. O fogo do seu coração. Eu disse na semana passada, essa mensagem de hoje, no livro de Salmos, de certa forma é uma continuidade daquela mesma temática da semana passada, quando nós falamos de intimidade com Deus. Eu disse que existe uma figura bíblica da intimidade, que é o subir a montanha. O alto da montanha é o nosso lugar de intimidade. É para onde Moisés ia para passar muito tempo na presença de Deus. O templo foi construído no Monte Sião, porque há esse significado, há esse simbolismo de que no alto da montanha, da nossa vida espiritual, é onde nós devemos estar, no lugar de intimidade com Deus. Só que a Bíblia nos desafia, por exemplo, no Salmo 24, que nós devemos subir e permanecer nesse lugar. E esse é o nosso desafio. Porque a nossa vida, o tempo todo, a gente tem que estar revendo, a gente tem que estar mergulhando de novo. E existe uma figura que eu usava muito aqui na igreja antigamente, principalmente em chegada de retiro, que eu pegava uma madeira, tipo aquela porta. Os irmãos estão perguntando, que porta é essa que está ali, né? Que portal é esse? Mistério. Domingo vocês vão saber aqui no teatro, no aniversário da igreja. Eu colocava uma madeira assim, um plano inclinado, e pegava uma bolinha, e jogava aquela bolinha para cima e falava assim, a vida da gente no Evangelho é como essa bolinha. Você vai subindo na direção de Deus, mas se chega um momento que você para de subir, o que acontece com você? A bolinha começava a descer. Ela ia desacelerando e voltava. E se a gente não cuida, meus irmãos, o nosso coração ele esfria. E a gente começa a andar para trás. E às vezes a gente se pega fazendo coisas que a gente jamais faria. E nós mesmos não nos reconhecemos. Isso acontece com a grande maioria dos crentes. Por quê? Porque o fogo ele precisa ser protegido. Comecei o culto citando, não é? Aquele texto que diz que a chama arderá continuamente, não se apagará. Eu preguei, acho que no ano passado, a respeito desse texto, porque esse texto não é assim uma profecia dizendo que de forma alguma ela vai se apagar, não. Esse texto é uma ordem, dizendo para você não deixar apagar. Numa referência à chama do altar, lá no Antigo Testamento, no tabernáculo. E o que tudo isso tem a ver com o texto que nós lemos hoje? Esse versículo que nós lemos fala a respeito de um lugar de intimidade com Deus. Isso não é uma maneira contemporânea da gente falar, é uma expressão bíblica. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Algumas traduções da Bíblia, aqui no Salmo 25:14, não vão chamar de intimidade, vão chamar de conselho, conselho do Senhor. Mas eu quero que você entenda que o uso dessa palavra conselho não é no sentido de aconselhamento, é num sentido, tipo a gente usa do conselho da igreja, um grupo de pessoas. O conselho de escola, o conselho tutelar, o conselho fiscal. Existe uma reunião fechada.
A palavra aqui no hebraico dá a ideia basicamente de duas coisas. Aquele grupo mais seleto de uma assembleia que está ali reunida para tomar decisões. E o outro significado tem a ver com o convívio familiar mais interno, a intimidade de dentro de casa. Então, quando a gente vê que existe uma coisa chamada intimidade do Senhor, significa que algumas pessoas têm acesso a um círculo mais íntimo que as outras. Há um lugar onde decisões são tomadas, pessoas que veem Deus numa proximidade maior, a ponto de conhecer o seu coração, entender as coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque está ali no lugar do trono. Pensa comigo em algumas representações que a Bíblia traz sobre o trono de Deus, como por exemplo em Apocalipse. É um lugar tão especial, meus irmãos, que ao redor dele estão os 24 anciãos, os 4 seres viventes, recebendo e vendo as coisas mais intensas, mais maravilhosas, saindo diretamente do trono de Deus, governando todos os lugares do universo, todas as épocas. E eles estão ali, tudo que eles podem fazer é adorar o Senhor dia e noite sem parar, porque eles estão num lugar muito especial. Intimidade, acesso a um lugar especial. Você já precisou de um favor de alguém importante? Aqui no Brasil tem muito disso, né, do quem indica. Precisa de um emprego em tal lugar. Não, eu conheço o cara do RH. Não, você tem intimidade com o cara, bota meu currículo lá. E funcionam as coisas assim, né? Das pessoas querendo entrar, conseguir alguém que tenha intimidade com alguém importante. Existem algumas pessoas no meio do reino de Deus, que elas não são simplesmente salvas por Ele. Elas são pessoas que conseguem acesso a um lugar de maior intimidade. Irmãos, Deus é Pai e a salvação ela é de graça. Graças a Deus por isso. Todo aquele que crê a ponto de confiar nele para a sua salvação, de se arrepender dos seus pecados e segui-lo. Essa pessoa tem a salvação, mas existe algo de muito especial, muito precioso, em estar perto do Pai. Eu estou agora com meu pai morando dentro de casa, e eu tenho um privilégio muito maior do que os meus irmãos, que são filhos do mesmo jeito. E que, digamos assim, meu pai ama os 3 filhos que ele tem com o mesmo amor. Mas quem é que está mais perto? Será que isso faz alguma diferença na prática? Há tempos atrás eu vivi algo e eu usei como exemplo para vocês, aqui na igreja. Os meus pais moravam do lado da minha casa. E a minha mãe fez um bolo quentinho. E aí ela foi ligar para um filho para poder vir comer o bolo enquanto estava quente. Adivinha para quem que ela ligou? Para o que mora lá longe ou para o que mora do lado? E com Deus é dessa maneira, quem tem uma intimidade, desfruta de coisas que o restante das pessoas não sabe. E se aproxima e entende como as coisas estão acontecendo, por quê? Porque está tão perto de Deus, que até as suas orações são conforme a sua vontade. E já ora de acordo com aquilo que Deus quer fazer. Eu estou detalhando um pouco antes de entrar, para que você deseje ainda mais esse lugar de intimidade. Não se contente em ser uma bolinha que vai ficar rolando ladeira abaixo, ou se esforçando sempre para subir. O seu desafio é subir e permanecer. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? E quem há de permanecer? O texto diz para a gente, esse que eu citei foi o Salmo 24, tá bom? O 25, o verso 14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Primeiramente, vamos parar por aí. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Vamos pensar um pouquinho sobre temor do Senhor.
Num primeiro momento, meus irmãos, a palavra temor geralmente é associada para a gente, ou traduzida em outras passagens, como medo. E temer ao Senhor, de certa forma, significa ter medo dele. É isso, mas não é só isso, meus irmãos. Principalmente porque o nosso relacionamento com Deus, ele não é baseado no medo. Embora muitas religiões e muitas pessoas que sigam dentro mesmo do cristianismo tenham sido ensinadas a se relacionar com Deus pelo medo, não é isso que a Bíblia nos ensina. Porque temor, meus irmãos, ele não é só medo. Temor fala para a gente de reverência e respeito. E é algo que a igreja precisa resgatar. Muita gente foi de fato salva por ele, mas o nível de temor está tão baixo, que chega a envergonhar o evangelho. Você tem um temor, um respeito, uma reverência, quando você reconhece a grandiosidade de alguma coisa. Uma coisa é você saber que existe um tsunami, que aconteceu lá na Indonésia um tsunami, e varreu milhares de pessoas da face da terra. Outra coisa é você estar na beira da praia e contemplar o poder de uma super onda vindo na sua direção. O seu respeito por essas coisas é diferente, até o seu medo por essas coisas é diferente. E eu percebo que as pessoas se relacionam com as coisas de Deus sem o devido respeito, sem olhar para a grandiosidade de quem Ele representa, do tamanho do poder que Ele representa. A igreja muitas vezes dá uma ênfase no aspecto do amor, se esquecendo de outros atributos como a justiça de Deus. E acaba gerando, de certa forma, uma cultura de uma leveza diante da presença de Deus, que nem sempre é saudável. Porque quando a gente está num nível de amor, de paixão intensa, é claro, a gente se guarda plenamente por Ele e acaba tendo sim o temor, mas meus irmãos, à medida que as pessoas vão se esfriando, o que acontece é que o temor do Senhor vai se esvaindo no meio do povo de Deus. Hoje à tarde eu conversava com uma irmã da igreja, uma irmã do louvor, e ela falava como várias vezes ela deixou de subir aqui por temor. Porque ela sabia que naquele dia especificamente, ela não tinha condições espirituais para estar aqui. Tinha se desentendido com alguém, estava com raiva no coração, qualquer que fosse a situação. E ela entendia, se eu subir ali para adorar nesse estado que eu estou, eu vou apresentar fogo estranho, eu não posso estar ali. Temor. Temor do Senhor. Eu vejo pessoas fazendo piadas e gracinhas e todo tipo de coisa, sabe? E às vezes isso acaba sendo muito comum. O mundo produz isso, o mundo ateu produz isso. O mundo que escarnece da nossa fé produz isso. E às vezes nós somos colocados em contato com esse tipo de coisa. E o crente, eu não digo que ele beira o desrespeito ao rir disso. Ele desrespeita de Deus sendo conivente com essas coisas. Fuja desse tipo de coisa. Fuja de qualquer coisa que aparente sequer um desrespeito ao Senhor. Cresça em temor do Senhor. Às vezes eu sou levado em oração a orar pela igreja, em momentos antes do culto começar, pedindo: Senhor, aumenta o temor. Essas pessoas não sabem, muitas delas não sabem o que é estar na presença do Senhor, na presença do Todo-Poderoso, perderam completamente. Adolescentes no meio do culto, passeando na internet, fazendo qualquer outro tipo de coisa, vindo para a igreja com as intenções mais bizarras. Isso, meus irmãos, é claramente uma falta de temor, perderam a noção do perigo. Não sabem com quem estão lidando. E o temor do Senhor é base para a nossa caminhada. A Bíblia diz lá em Salmo 111, verso 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa sábia, primeira característica dela, que vai levar ela a todas as outras características de sabedoria, é o temor do Senhor. Você quer ser sábio, tema o Senhor. Tenha um profundo respeito, uma profunda reverência diante das coisas de Deus. O segredo da retidão, segundo Provérbios 8:13,
é o temor do Senhor. Você quer ter uma vida mais santa, tema ao Senhor. Entenda melhor isso, contemple o Senhor na sua justiça. Contempla o Senhor nas suas ações de justiça, naquilo que Ele já fez e naquilo que Ele vai fazer. Cresça em temor. Salmo 147, 11, diz que o Senhor se agrada daqueles que o temem. Você quer ser alguém agradável a Deus? Presta atenção nisso. Ele não se agrada dos mais bonitos. Ele se agrada daqueles que temem Ele mais. Então, quanto mais você temer, mais Ele vai se agradar do Senhor. No Novo Testamento existem vários textos que vão relacionar as pessoas cheias do Espírito Santo no momento de crescimento da igreja. Por exemplo, em Atos, com temor, em cada alma havia temor. A gente vai vendo descrições a respeito disso. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, verso 28. Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. E o verso 29 vai dizer por quê. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Às vezes as pessoas descrevem Jesus como uma coisa tão fofa, como um tipo de Papai Noel que está aqui para dar presente, distribuir bênção, e se esquece de olhar para Deus como um todo. Irmãos, uma pessoa que conhece a Deus e sabe que Ele é fogo consumidor, não trairia a própria esposa, não iria agir falando mal um do outro, não iria abrir a sua boca para contar uma mentira. E meus irmãos, eu fico olhando certos líderes religiosos e certos comportamentos que eles têm totalmente vendidos ao sistema. E se for conveniente mentir, vão mentir. E eu fico olhando, meu Deus, esse povo perdeu a noção do perigo. O nosso Deus é fogo consumidor. Eles estão numa posição de destaque, de liderança sobre a igreja. Eles vão ser muito mais cobrados. E como são capazes de fazer uma coisa dessas, irmãos? Eu acho que muitos deles se tornaram ateus, porque não tem como. Você crê nesse Deus que está na Bíblia, que é fogo consumidor, e tem uma vida tão entregue à devassidão, ao mesmo tempo que se encontra nos altares? Não me incomoda, meus irmãos, o ímpio fazendo impiedade, mas me deixa de coração partido ver pessoas que se dizem de Deus, que frequentam ambientes onde a palavra é lida, ensinada, onde é cantada adoração ao Senhor, viverem uma vida de fornicação, viverem uma vida de prostituição, de imoralidade, de pornografia, de tanta coisa, como se nada disso aqui fosse real. Onde está o temor no meio do povo? Você quer proteger o fogo no seu coração? O temor do Senhor é para aqueles que o temem. Você quer ficar sem parar de queimar? Olha, adorar vai ajudar você. Leitura da Bíblia vai ajudar você. Mas desde que essas coisas sejam realmente orientadas para aquilo que Deus é. Músicas que exaltem a natureza verdadeira de Deus. E não coisa para inflar o seu ego. E não louvores que eu vou botar para ficar alegre enquanto eu varro a minha casa, enquanto eu dirijo meu carro, que vai falar de vitória, disso, daquilo, mas que não aponta realmente para a natureza de Deus. Não estou falando que essas músicas são erradas. Eu estou falando que o caminho para você chegar a uma intimidade real com Deus está relacionado a enxergar esse temor, a viver esse temor. A intimidade está reservada para essas pessoas que o temem
E aí uma coisa está associada à outra. Vamos voltar lá para o Salmo 25, 14. A segunda coisa que o Salmo vai dizer para a gente a respeito da intimidade. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor revela a sua aliança àqueles que o temem. E uma coisa está totalmente relacionada à outra. Intimidade do Senhor tem a ver com a revelação da sua aliança. Eu prego muito sobre aliança, principalmente em casamento. Aqui tem alguns casais que eu tive o privilégio de pregar no dia do casamento, né? E tem outros jovens aí que eu ainda vou pregar no dia do casamento, em nome de Jesus. Vai dar certo. E nesse dia, jovens, vocês vão me ver pegar uma aliança e falar a respeito do que é uma aliança. E eu sempre falo basicamente o mesmo discurso, que a aliança é diferente de um contrato. A aliança tem a ver com uma ação unilateral, como Deus faz conosco. Então, o outro lado quebra a aliança, nós erramos, nós nos tornamos infiéis, Deus permanece fiel. Ele não muda o caráter, Ele não muda o que Ele disse, porque nós erramos, Ele continua. E assim é uma aliança que não pode ser quebrada. A Bíblia mostra muitas alianças de Deus com o seu povo, e a gente usa isso para aplicar a aliança de um casamento. A gente vê, por exemplo, antes do dilúvio, há uma aliança com Noé. Depois do dilúvio, outra aliança com Noé, aparece até um arco no céu. Depois nós temos uma aliança com Abraão. Depois nós temos a aliança mosaica, que é a aliança com Moisés. E cada uma dessas alianças, uma vai complementando a outra, vai enriquecendo a outra, vai preparando melhor a humanidade. Depois da aliança com Moisés, nós vemos uma aliança estabelecida com Davi, que clareia um pouco mais a expectativa do reino do Messias. E aí, meus irmãos, chega a chamada plenitude dos tempos. O grande momento em que a humanidade chegou no ponto em que ela deve receber Jesus. E Jesus se faz gente, vem ao mundo, exerce o seu ministério e ali no finalzinho, um pouco antes de ser crucificado, Ele vem ilustrar para a gente, clarear como é essa aliança. Ele pega o pão e, tendo dado graças, o parte e diz: esse pão é a minha carne, comam em memória de mim. E semelhantemente, depois de haver ceado, toma também o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. As alianças antigas entre nações, entre pessoas, era selada com sangue. A aliança mosaica, existia ali o derramamento de sangue de animais, e agora no simbolismo do vinho, Jesus mostra: isso aqui é o meu sangue. O sangue dele derramado é a marca da nova aliança. E o que essa aliança faz com a gente? Nos abre o mundo da vida eterna. Abre para nós a salvação, revela para nós agora não só o juízo de Deus, mas a misericórdia e o seu amor, porque toda a justiça dele recai sobre Jesus. O sangue dele é derramado e não o seu. E quando a gente tem a aliança dele revelada a nós, olha o que acontece, nós enxergamos esse amor. E uma das marcas de alguém que entendeu a aliança e foi regenerado e nasceu de novo, é que por causa dessa aliança, essa pessoa melhora. Essa pessoa cresce espiritualmente. Essa pessoa não se contenta com o pecado na vida dela. E por mais que ela caia na lama, se suje na lama, ela não gosta da lama, ela levanta e ela continua seguindo o caminho. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas aí a gente conversando com alguns crentes, voltando mais uma vez a essas situações, a gente confronta daqui e dali, e daqui a pouco a própria pessoa entendeu que ela nunca entendeu a aliança.
Recentemente eu estava participando de um momento de cura, de aconselhamento, e uma irmã, ela disse que ela não entendia a graça de Jesus. Ela era uma líder na igreja, há muitos e muitos anos liderando a igreja. E ela disse isso, que ela não entendia para as outras pessoas e conseguia ver, mas na vida dela, ela não conseguia ver a graça de Deus. E ali, a gente ouvindo aquilo, a irmã que estava ministrando a ela diretamente, virou e falou assim, agora, depois que ela entendeu, agora faz uma oração aceitando Jesus como seu Salvador. Ela já tinha pregado para muita gente tinha aceitado Jesus por causa da conversa dela, a pregação dela. Mas ela não tinha, por quê? Se ela não entendia a graça, ela não era salva ainda. Como que ela entendeu a troca que aconteceu, o sacrifício que aconteceu? Como ela entendeu que para ela foi de graça? Ela continuava seguindo a vida dela na base da religiosidade, do eu faço por merecer. Eu faço por onde? E meus irmãos, ela aceitou Jesus finalmente, depois de muitos anos levando pessoas a aceitar Jesus. Como é que pode uma coisa dessa? Nossa rotina como pastor. A gente senta com alguém para conversar. Olha, o que acontece que você não consegue perdoar fulano de tal? Você sabe que você só é perdoado por Deus se você perdoar? Não consigo. Pergunta para Deus por quê. Aí pergunta para Deus. Deus me mostrou que eu não aceitei Jesus ainda. Batizada há muito tempo. Há muito tempo, servindo. Mas não consegue andar na linha, não consegue ter firmeza no Evangelho, cai, levanta, se suja, continua e fica um tempão na sujeira. Mas tem uma semente plantada, então está sempre ali, sempre voltando. Pensa que entendeu, mas a aliança do Senhor ainda não foi revelada diante dos seus olhos. A pessoa não entendeu aquilo para ela, não entendeu que ela já morreu para essa vida, que o sangue de Jesus foi derramado por causa dela. Se você desenhar, explicar, às vezes a pessoa fala, eu sei disso tudo, mas não crê a ponto de abandonar os pecados e confiar em Deus para a sua salvação. Irmãos, isso é uma leveza tão grande. E eu preciso dizer para você que é isso que nos leva ao lugar de intimidade. Porque aqueles que o temem, é revelada a aliança do Senhor, e a aliança é sobre o sangue de Jesus. E você sabe o que aqui em Hebreus mesmo vai falar a respeito disso? Que nós temos acesso ao Santo dos Santos, a sala do trono de Deus, o lugar máximo da sua manifestação, aonde está o próprio Deus. Nós temos acesso por um novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz, a gente entende isso em nós. Nós entramos em aliança com Deus. Uma outra palavra para aliança é pacto. Você vai ver muito isso na Bíblia. Eu tenho um pacto com Jesus, por causa do sangue dele derramado. Eu entro no Santo dos Santos, ali onde as coisas estão acontecendo, onde as ordens estão sendo dadas, aquele lugar que está fora do tempo, da realidade humana, da cronologia dos fatos. E meus irmãos, se a gente consegue ter uma vida mergulhada ali, ansiedade não pode ter lugar na nossa vida. Preocupações com o dia de amanhã não tem espaço na nossa vida, porque a gente está num lugar que não tem dia de amanhã, é atemporal. Deus está acima de todo o tempo. Nós precisamos ir mais para esse lugar. Tema o Senhor e contemple a sua aliança. Eu preguei há meses atrás sobre como olhar para o amor de Jesus. Aviva o nosso coração, transforma a nossa vida e é o combustível para a gente não desistir. Entender o amor de Jesus por nós faz com que a gente persevere, faz com que a gente não desista. E é por isso que Paulo vai dizer, eu me coloco de joelhos diante de Deus, para que vocês entendam a altura, a largura, a profundidade, o comprimento desse amor que excede todo entendimento. É um amor tão grande que está além da sua capacidade neurológica de entender.
Quem sabe com o corpo glorificado, na Nova Jerusalém, a gente vai poder olhar para o amor de Jesus e dizer, uau, eu já era chocado antes, né? Agora eu consigo entender muito mais do que eu posso. E Paulo orando para que a igreja abrisse para além da sua mente natural, para entender o amor, porque isso transforma a vida da gente. Isso é revelação da aliança dele. A nova aliança no sangue de Jesus. Isso faz com que a gente esteja ali na sala de reunião do Senhor, no conselho celestial, no meio dos anjos, contemplando aquilo que a maior parte dos homens não sabe nem que existe. Esse é um desafio para mim, esse é um desafio para você. Graveto do Senhor. Vamos queimar. Vamos chegar aqui no domingo pegando fogo, vai para o secreto. Porque aqui, nós não temos muitas pessoas nessa quarta-feira, a chuva dificultou um pouco alguns de virem, mas eu sei que tem vários aí nos assistindo à distância. E pega esse desafio também, sabe? Porque se a gente chegar aqui no domingo, várias pessoas queimando, gravetos pegando fogo mesmo, gente que acabou de sair do secreto, melhor dizendo, nem saiu do secreto, trouxe o secreto com ele pela rua fora. E chegou aqui, irmãos, eu já vi coisas tremendas acontecerem aqui nesse lugar. Eu pregando aqui, e a nuvem de glória, não era da época da maquininha de fumaça para as luzinhas aí não, tá? E o pessoal vendo a nuvem de glória. Eu quero que isso tudo fique para trás. Eu já disse para os irmãos, e volto a dizer, eu não quero essa igreja incendiada, eu quero esse território incendiado. Eu não quero simplesmente esse chão tremendo como já aconteceu, eu quero todas as igrejas desse bairro e as casas tremendo pela glória de Deus. Então, vamos incendiar o nosso coração, vamos buscar, vamos para o secreto mais do que a gente já tem ido. E vamos ver o que Deus tem para a gente ali na sua intimidade. Amém? Vamos orar? Se coloca de pé. Em Atos 5, a morte de Ananias e Safira fez com que o temor do Senhor crescesse sobre a igreja. Eu vou pedir para que o temor do Senhor cresça no nosso meio. Eu estou contando isso antes para vocês falarem amém, sabendo o que vocês estão falando, tá bom? Quando a presença de Deus aumenta sobre um lugar, o perigo também aumenta. Não tem como se aproximar do Senhor sem morte. Isso pode ser a morte para a sua vida, morte para os seus pecados, como pode ser uma morte literal para quem não quer morrer para os seus pecados. Então, consciente disso, com Ananias e Safira vindo de volta à sua mente, vamos pedir que o temor do Senhor aumente e que Ele continue nos revelando mais da sua aliança. Deus poderoso, Deus eterno, santo e justo, nós te louvamos porque o Senhor é fogo consumidor. Vem nos incendiar, meu Deus, vem queimar tudo que é podre no nosso meio. Toda sujeira seja tirada do nosso meio, venha nos purificar como o Senhor faz com a prata, como aquele profissional ali faz com o ouro. Nos purifica com o teu fogo, meu Pai. Purifica essa igreja, meu Deus, em nome de Jesus. Venha agir no meio do teu povo de tal forma que haja um aumento do temor do Senhor. Que quando os cultos começarem, isso seja sentido até à distância. Quem estiver assistindo em outro país seja tomado pelo teu temor, fique apavorado mesmo, de respeito e reverência pelo Senhor. Que até as crianças hiperativas, meu Pai, sejam tomadas de reverência pela Tua presença, manifesta no nosso meio. Que nós possamos crescer no temor, meu Pai, no nosso secreto, na nossa intimidade com o Senhor. E que o Senhor continue revelando a nós a Tua aliança, a aliança no sangue de Jesus. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos
Abre os olhos de cada pessoa dessa igreja, dessa comunidade, dessa nossa jurisdição espiritual, esse território que o Senhor nos convidou para ministrar sobre ele. Abre os olhos, meu Pai, que a tua aliança seja revelada e que haja salvação, que a gente entre e viva no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Amém, amém. Continua de pé, vamos cantar.